é pedagogo, formado pela Universidade de São Paulo, é professor aposentado da Rede Pública Municipal de São Paulo. Ele trabalha com um trabalho pautado na literatura como elemento fundamental para a construção do comportamento leitor e na produção de bons textos literários. A gente tinha previsto também a participação da Pice Bruja, mas infelizmente ela ficou doente, adoentada, e não pôde participar do nosso debate conosco. Então, eu vou passar a palavra aqui primeiro para a Brumi, e depois para o Lenin, e abro para o debate depois. Então, Brumi, está com você. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Diversitas, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu preparei uma fala, eu me organizo melhor com texto, mas como a gente, né, tá com esse tempo mais extenso, eu vou tentar também trazer algumas questões a mais. Bom, meu nome, como foi apresentado, né? Meu nome é Brumi Dezembriazetti, sou mestranda em Antropologia Social pela Unicamp, sou pesquisadora docente do Núcleo Cisgênero PAGU. Eu tenho trabalhado desde a graduação com as questões de acesso e permanência de pessoas trans no ensino superior público, tanto no mapeamento de políticas afirmativas, né, na historicização desses percursos legais, de um lado, quanto de outro, com entrevistas com estudantes trans, e o acompanhamento de eventos para pessoas trans dentro e nos arredores da universidade. Essa pesquisa acompanha minha própria trajetória enquanto uma pessoa trans, enquanto travesti na universidade, né, e também enquanto uma agente política nesse espaço, né. Então, na Unicamp eu atuei na proposição por políticas afirmativas para pessoas trans na pós-graduação em Antropologia Social, que entrou no edital agora de 2021, que foi a primeira do tipo dentro da Unicamp, que depois foi implementada nas pós-graduações em Educação e em Multimeios. Aí a gente pode falar em mais detalhes, que aí é uma história à parte, né? E atualmente eu estou envolvida no aprimoramento de políticas internas, né, em diálogo com o Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, e também eu sou cofundadora do coletivo Leilane Assunção, com mais 2 pessoas. A gente está nesse processo de constituição, né, de chamar mais pessoas para dentro do coletivo, que tem procurado acolher estudantes pertencentes a grupos historicamente marginalizados, no seu ingresso nos programas de pós-graduação do IFISH Unicamp, e originalmente a gente vai se atentar primeiro ao IFISH, né, incluindo, mas não apenas pessoas trans. Então, tanto teoricamente quanto politicamente, eu tenho tentado aliar essas reflexões e ações numa perspectiva interseccional. E, dado, né, o tema hoje do evento, eu optei por trazer 2 frentes de debates a partir dessa minha atual pesquisa de mestrado, né, o Existe Universidade em Pajubá. Pesquisa que está sempre emaranhada também com essa trajetória pessoal, política, né, coletiva, que eu falo que são várias transições, tocando, né, em diversos pontos do acesso e permanência trans. Aí a primeira frente de debate que eu quero trazer envolve mais a questão do acesso e uma necessidade de produção de dados, né? Tem uma tese que é muito cara, que é do Thiago Quadros, que é um cientista político, a tese dele de doutorado, ele vai versar ali sobre o que ele chama de uma contraprodução de dados realizado pelo movimento trans, historicamente pelo movimento travestis, né, mas não só, frente à ausência de pesquisas por parte do Estado e da academia, né, principalmente de base quantitativa, referente à população trans no Brasil. Né? E na minha pesquisa eu vi como que essa ausência sistêmica muitas vezes é mobilizada na desvalidação da demanda por políticas afirmativas, né? Então, o movimento traz essa demanda e fala, não, mas faltam dados, né? E gera um efeito cíclico dessas exclusões. E é na busca pela quebra desse ciclo que organizações como a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, o Instituto Brasileiro de Transeducação, IBTE, que eu faço parte, tem produzido mapeamentos e levantamentos a nível nacional. O espraiamento do nome social no âmbito da educação, a partir da última década, tem possibilitado algum tipo de produção oficial, entre aspas, né, mesmo que limitada, de algum tipo de dados sobre a presença de pessoas trans no ensino básico e superior, né? Então, a gente tem, dentro do campo da educação, nos últimos 10 anos, né, o nome social aparecendo nas universidades, e a gente tem esse aumento desses pedidos, tanto nas universidades, nos vestibulares, quanto nas escolas, né? Mas que esses dados também revelam há também uma ausência de pessoas trans nesse espaço, né? Esses dados,
é um número muito reduzido quando a gente vê o volume total de estudantes, de vestibulantes. A gente tem alguns dados também, né, tem os dados da Andifes, que vai mostrar que cerca de 0,1% do total de estudantes em universidades federais se identifica como homem trans ou mulher trans, e também tem os dados da ANTRA, que vão mostrar que apenas 0,02% das pessoas trans estão na universidade. Na minha pesquisa, eu acabei tentando tatear algum tipo de mapeamento desse percurso histórico, né, desses marcos legais, né, enfim, do nome social e, enfim, esses marcos institucionais, e depois as políticas afirmativas nesses últimos 5 anos, mais ou menos, que é quando elas se intensificam, mas também reconhecendo os seus limites estruturais, né, dado que esse percurso histórico acompanha, né, nos últimos anos, abertos movimentos de contestação e de perseguição a esses direitos conquistados, né, a gente tem alguns casos, né, acho que o caso da Unilab é muito marcante, né, que tem essa interferência do governo federal nesse edital que tinha as vagas destinadas à população trans, e foi, na verdade, depois de um primeiro momento desse processo, pelo menos que eu encontrei na pesquisa, que foi na FRJ, que foi uma ação pública, né, movida também contra um edital. E além também tem outro fator, que são os cortes de investimento, né, que afetam principalmente as universidades onde essas políticas afirmativas voltadas à população trans se originaram e ainda se concentram, né, então as universidades criadas via Reúne, que são as mais afetadas por esses cortes, né. Uma outra questão que a gente não pode perder de vista também são os números, né, de assassinatos e suicídios que afetam principalmente a população negra e indígena, né, no país, e que atravessa esse percurso histórico, né, e aí tem várias autorias trans que vão tentar investigar essa história a partir dessa perspectiva, né, a Viviane Vergueira é uma referência muito importante no meu trabalho, mas a gente tem, por exemplo, a Jacqueline Gomes de Jesus, que ela vai retomar a Chicamani Congo, que é uma pessoa escravizada que foi morta a mando da corte no período colonial por usar roupas do gênero oposto, né, entre aspas. Tem a Ana Flor Fernandes Rodrigues, a Cel Cavalcante, que vão retomar a Operação Tarântula, que é uma operação de caça às travestis, na década de 70, 80, em São Paulo, além de, enfim, processos de extermínio, genocídio, encarceramento em massa dessas populações ao longo da história. E aí, em consonância com os dados produzidos pelo IBTE, aqui. Minha pesquisa tem mostrado, né? No caso, eu tenho um limite etnográfico, né? Eu faço pesquisa de campo e aí eu acabo me focando bastante em São Paulo, né? E são dados que, como não tem essa base quantitativa das universidades, a gente acaba sendo no pessoal mesmo, né? Então, acaba tendo esse limite de estar em São Paulo. Mas dá para se perceber eixos de desigualdade marcantes, né? Quando a gente fala em quem são as pessoas trans na universidade, né? Esse é um ponto que é levantado, inclusive, pelos coletivos, né? Meu trabalho de campo foi principalmente na Unicamp, e os coletivos da Unicamp estão sempre ali tensionando de quem são as pessoas trans. E tem, pelo que eu observo, do total, são cerca de 20% de mulheres trans travestis e 20% de pessoas negras como um todo, né? Então, existem esses recortes de gênero e de raça e também de classe, que a gente vai ver, né? Enfim, a maioria das pessoas tem algum tipo de apoio familiar, são de classe média alta, algo que também esse relatório do IBTE, que foi a nível nacional, mas acabou se concentrado mais na região sudeste, também mostra. Mas também acho que tem muito cuidado com essa informação, algo que eu tenho pensado, né, em consonância com outras pessoas trans que estão na academia, de que tem uma série de contradições nesses processos, né, tendo em vista, né, por exemplo, a invisibilidade das transmasculinidades e uma hipervisibilidade das transfeminilidades, né, então, talvez numericamente, talvez tenham menos pessoas transfemininas, mas elas acabam tendo mais visibilidade. É uma pauta que também o pessoal das artes tem levantado recentemente, pelo que eu tenho visto. Já caminhando para um segundo momento, né, entrelaçando com o que trouxe até então, já entrando um pouco na questão da permanência, a gente tem as trajetórias de estudantes trans, né, nesses membros institucionais, subinstitucionais. Nesse caso, eu gostaria de enfatizar o aspecto ambivalente que a universidade ocupa nessas trajetórias, né. É interessante notar que isso não aparece só com estudantes trans, tem um trabalho também que me inspira muito, que é o trabalho de doutorado da Stephanie Lima, na Unicamp, que ela faz um trabalho com coletivos LGBT negros, inclusive na Unicamp, né? E essa ambivalência também aparece nesses relatos. Mas que, no caso, né, a gente pensar especificamente no recorte trans, vai carregar também suas particularidades, suas possibilidades de conexão.
Porque além desses eixos superestados de desigualdade, a gente tem também que esse momento da transição, entre aspas, né, é também um ponto muito importante nessas trajetórias, né? Grande parte das pessoas trans que eu conversei na minha pesquisa se assumiram publicamente, né, como tais, dentro da universidade, né, que muitas vezes apareceu ali como um espaço de experimentação de gênero, né? E nas entrevistas, isso é descrito de muitas formas, né? A universidade, por vezes, surge como um ponto de contato com movimentos sociais, com redes ativistas, né, em contrapartida com uma escola, muitas vezes escrita como repressiva, né? Tem um parênteses aqui, que eu ia pular, mas como a gente tem esse tempo, eu vou trazer, isso acontece principalmente com quem veio de escola particular ou de escolas públicas mais antigas, né, pessoas que estão no final da graduação. E eu, pelo menos, alinho esse processo ao movimento de ocupação das escolas públicas, né, que, principalmente, enfim, no Brasil inteiro, né, mas começou no estado de São Paulo, onde, enfim, tem a constituição de vários coletivos, né, dos grêmios estudantis. E aí eu percebo que as pessoas mais jovens, né, que entraram na graduação recentemente, muitas vezes já têm na escola um espaço onde teve contato com uma, duas pessoas trans, com, enfim, coletivo LGBT. Mas, no geral, a escola ainda parece como esse espaço. Enfim, a gente também tem... aqui também tem a questão dos cursinhos populares, também algumas pessoas também ressaltam que esse processo de politização, como algumas pessoas escrevem, também veio a partir desses cursinhos. As imagens das referências também surgem muitas vezes para explicitar esse contraponto, né? Então, muitas pessoas relatam que tinham referências trans, outras referências trans só na internet, né? E aí, na universidade, elas encontram essas pessoas presencialmente nesses espaços. Uma outra imagem que também aparece é a do Porto Seguro, também aparece em vários relatos, né? O desse espaço seguro, que é associado a essas redes afetivas tecidas dentro da universidade, né? Muitas vezes ligadas a coletivos, organizações estudantis, muitas vezes transcentradas, né? Então, enfim, tem surgido, né? Coletivos trans ou organizações trans dentro desses espaços. Mas também é interessante notar que isso aparece, às vezes, na relação com docentes ou com áreas de estudo, né? Então, por exemplo, essa narrativa de, eu me encontrei nesse lugar, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que migram para a licenciatura e falam, olha, eu estava quase saindo da universidade, no bacharel, mas aí na licenciatura eu me encontrei e ali eu decidi permanecer. Além de outros espaços de sociabilidade, né? As festas universitárias, às vezes, também surgem nesses relatos como esse espaço. Uma outra importante nessas trajetórias está no distanciamento em relação à família consanguínea, né? Embora haja distintos agenciamentos, né, esse manejo, né, enfim, aproximações, distanciamentos, uma série de complexidades, tem vários relatos interessantes para pensar nessas relações, mas em muitas trajetórias, né, a imagem de uma família também repressiva se contrapõe a esse espaço de mais autonomia na universidade, onde a pessoa consegue ter algum tipo de independência econômica, consegue, às vezes, o acesso a serviços de saúde sem esse intermédio. Mas aí a permanência, no entanto, apresenta uma série de entraves, mesmo sendo implementado nas instituições do nome social, tem consistências práticas, assim, isso é geral de todas as universidades que eu observei ao longo desses quase 4 anos, somando, né, graduação e agora mestrado. Isso gera situações de constrangimento, gera situações de humilhação, mas eu acho que tem uma questão que eu fui percebendo aos poucos, que é como isso tende a afetar estudantes de baixa renda, de maneira mais grave, né, de que forma? Ao longo da pesquisa, eu observei casos de estudantes, né, que devido a essas inconsistências, por exemplo, perderam acesso aos refeitórios universitários, ou perderam o acesso ao sistema de transporte interno da universidade, né, ou mesmo tiveram suas bolsas de pesquisa ameaçadas, né, a Viviane Vergueiro conta disso na dissertação de mestrado dela. Também tem alguns casos de violência explícita, seja na expulsão de banheiros, né, que, enfim, acontece de maneira mais ou menos pública, né, publicizada, nas universidades, e nas ameaças no entorno dessa universidade. Eu acho que também são um parêntese importante, que eu puxo da Daiane Luiz dos Santos, na dissertação de mestrado dela, no caso em escolas, e na dissertação ela pontua como que o trajeto de estudantes trans da universidade é um ponto sensível na permanência. E na minha pesquisa isso também apareceu como um ponto sensível, e de novo um recorte, né, de quem mora ou não perto da universidade, né. E também um recorte racial, que também eu acho que também envolve, teria uma outra apresentação, né, que essa violência tende a ser mais explícita, mais brutal mesmo contra corpos negros. Ao mesmo tempo, os relatos de violência,
tenderam, né, apesar de ter esses relatos talvez mais explícitos, a enfatizar o que uma interlocutora chamou que essa violência que dá volta na gente e a gente depois percebe que é a violência, né? Então, essas relações opressivas que demoram a serem percebidas, né? Então, ela era uma das únicas travestis negras que eu entrevistei, e aí ela relatou dessa diferença, por exemplo, do trânsito dela na moradia estudantil, até, sei lá, ir no banco, ir no mercado, né, onde a possibilidade de ser agredida verbalmente, fisicamente era evidente, e dentro da universidade que ela brincava, que ela desfilava. Mas, ao mesmo tempo, assim como ela, né, outras travestis e mulheres trans, especificamente, pontuaram os olhares. Essa imagem dos olhares apareceu muito, né? E acho um processo que também foi reparando nos relatos de que a gente tem esses múltiplos espaços que compõem a universidade pública, né? Tem corredores, sala de aula, atlética, centro acadêmico, festa, centro de pesquisa, praça, enfim. E me pareceu em alguns relatos que esses espaços eram como se fossem retirados, assim, ao longo dessas trajetórias, né? Eu lembro sempre da figura do corpo estranho, né? Da Matheusa Passarelli, desse corpo que parece não pertencer, né? Isso apareceu em alguns relatos. Né? Então, uma estudante, por exemplo, relatou, né, que ela estava no primeiro ano, ela, enfim, entrou na atlética estudantil do instituto que ela cursa, e aí começaram cochichos, começaram comentários e apontar para ela, e aí ela começou a ter esse desconforto, e aí ela fala que ela nunca mais pisou ali perto, né? Nunca mais chegou perto da tal da atlética, né? Outro estudante também relatou a frustração de tentar ingressar na pesquisa, que já foi uma outra tentativa, né? Ela tinha um projeto de pesquisa que enfatizava essas redes afetivas de pessoas trans, e aí ela comenta, né, com frustração, de que ela foi rejeitada em vários momentos por possíveis orientações, né, ou as pessoas faziam pedidos que ela considerava que desconfiguravam a proposta original, e também, de novo, esse cansaço, né, de esse espaço não me pertence, né, o espaço da pesquisa não me pertence. E aí, aproveitando esse gancho, para falar um pouco de produção de conhecimento, que é um ponto estratégico na minha pesquisa, né, e a gente tem duas questões, né? A primeira é a atenção às tensões que envolvem a presença de pessoas trans na universidade, né? No caso, eu estou enfatizando as relações cis-trans, por assim dizer, não internas ao movimento. Mas a gente tem, por exemplo, a história do termo cisgeneridade e seus derivados dentro da produção acadêmica, né? Porque ao longo, né, de muitos anos esse termo foi contestado abertamente por, enfim, certas figuras, né, dentro de estudos sobre pessoas trans, e até hoje tem uma certa resistência em alguns espaços, né? E também, um segundo ponto, aproveitando que é um gancho que sempre me perguntam, a questão das áreas, né? Eu vejo que as diferenças entre áreas variam muito de cada instituição. Quanto mais lugares eu falo, mais eu vejo que tem essa diferença, né? Então, numa universidade, por exemplo, a ciência política é o lugar de permanência. No outro lugar é a antropologia, dentro das ciências sociais, por exemplo. No caso da licenciatura, também aparece, tanto nas exatas quanto nas humanas, como esse espaço de permanência. Mas também eu acho que tem essas diferenças entre humanidades, exatas, biológicas, também acho que é um pouco mais difuso do que aparenta à primeira vista, né? Na Unicamp, se a gente for pegar o número de estudantes trans, é mais ou menos o mesmo nas ciências sociais, nas artes visuais e na matemática física, por exemplo, né? Mesmo assim, são o quê? 5, 6 pessoas, mas considerando que a maioria dos cursos tem uma ou nenhuma, né, é um número razoável. E quando a gente vai ver mesmo a história do advento de políticas afirmativas, a gente tem que algumas áreas são mais resistentes, mesmo estando nas humanidades e nas artes, né? A filosofia, a música apareceram na pesquisa, né? E mesmo quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Unicamp, que a filosofia teve essa rejeição quando as políticas afirmativas foram implementadas no IFISH para a população negra, né? Bom, embora a gente a gente saiba que existe, né, de fato, diferenças entre cursos, né? A Ana Carolina Venturini tem um trabalho bem interessante sobre, né, quais cursos que encabeçam esses processos, né? Então, existe essa diferença que a gente pode falar depois também, mas eu acho que é mais difuso um pouco do que aparenta. E já caminhando para o final, eu trouxe esse balanço geral de acesso e permanência, né, as desigualdades de acesso, permanência tanto desse corpo nesse espaço, quanto na entrada na pesquisa, esses aspectos epistemológicos. Mas eu acho que é legal de pensar também que, ao mesmo tempo que nos relatos surgiram casos de
violência, né, de desconforto, desse cansaço, emergiram também conexões e portos seguros, né, talvez inesperados, né? Então, a mesma estudante que relatou esses olhares, né, essas violências difíceis de serem aprendidas no primeiro momento, trouxe em outro momento da fala dela o apoio da sua turma, né? Ela teve um momento ali que, de novo, inconsistência de nome social, ela foi chamada pelo nome morto, pelo docente, e aí ela falou que, nossa, as pessoas foram lá falar com o docente no intervalo, né? E ela falou, nossa, foi muito bom, porque eu já estava cansada de fazer isso sempre, né? Tem essa questão do cansaço aparece muito, né? De, nossa, mais uma questão com nome, né? Mais uma situação constrangedora que eu passei, né? Como se fosse essa poda nesse espaço, né? E aí, também essa questão do cansaço, também um parênteses, que eu, por exemplo, conversei com uma graduada que ela se formou, ela conseguiu se formar, mas ela trazia como que essa experiência foi extremamente negativa para ela, né? Ela trazia como que, assim, nunca mais quero pisar nesse lugar, nunca mais quero entrar, né? Então, também, acho que é importante também falar sobre isso, né? Que a gente não quer isso, né? De forma alguma. Um outro ponto também que eu acho interessante, nesses bons exemplos, assim, são o pessoal da docência também, né? Então, tanto nesse apoio emocional, de se manter na graduação, né? Às vezes um professor ou uma professora que incentiva, né, essa permanência, seja às vezes numa situação, por exemplo, que eu acompanhei de uma pessoa que estava com uma ameaça de ser expulsa de casa, e a pessoa que orientava falou, não, fica na minha casa um tempo, assim, né? E também foi trazido isso no relato de maneira muito positiva. No âmbito da pesquisa, também acho que isso se dá na abertura a novos temas, né? Abordagens histórico-metodológicas, outras referências, né? E na constituição desses diálogos horizontais. E aí, já caminhando para o final da fala, porque, enfim, vamos abrir para as perguntas, para o debate, eu acho que adotar essa perspectiva interseccional, né, que eu citei lá no começo, acho que tem uma questão de olhar sistemático sobre diferença, sobre desigualdade, né, na sua historicidade, mas também nessa produção, nas práticas, né, dessas desigualdades, mas que também, cada vez mais eu vejo que implica em compartilhar essas responsabilidades, essas sensibilidades, né, no que tange a presença de pessoas trans na universidade e não só, né, pensando, né, nas origens do próprio termo. Então, acho que envolve se abrir e permanecer nesses pontos de tensão, né, reconhecendo esse aspecto interdependente nesse espaço, né, mas ainda desigual. Então, esse movimento, né, de, por exemplo, implementamos política afirmativa, né, mas quem está tendo acesso a essa política afirmativa? E a permanência no ensino básico, né? Como que a gente atua sobre isso, né? Que ações são tomadas sobre isso? Tá, nome social é uma questão, banheiro é uma questão, mas por exemplo, apoio para pessoas trans que foram expulsas de casa, né? E o adequamento de serviços de saúde mental. Então, acho que esse tensionamento produtivo mesmo, né? Que acho que parte de um objetivo comum de uma universidade mais plural, diversa, engajada, justamente comprometida, né? Então, nesse sentido de uma construção colaborativa mesmo, né? E que eu vejo que alinha, né, esses espaços próprios, né, às vezes esses coletivos, esses espaços transcentrados, né, com espaços também dessa troca. E aí eu finalizo a minha fala, fico na guarda, então, das perguntas do debate. Obrigada, Brumi. Agora eu passo a palavra para o Lenin. Olá, boa noite, todas, todos e todes. Obrigado pelo convite, né, da Diversitas, Brumi, Silvana, também. Fico muito contente de estar discutindo aqui com vocês. E assim, a minha fala não é tão... Não estudei tanto teoricamente, mas vou discutir um pouco, né, em cima do recorte de classe, né, com alguns elementos até que a Brumi colocou. Não dá para falar eu acredito que não dá para falar da invisibilidade das pessoas trans na universidade se não perpassar um pouco as condições, né, de sobrevivência, né, das pessoas trans, a questão do ensino básico, né, a questão do acesso à escola. Então, para isso, sim, né, trouxe alguns dados que eu acho importantíssimo, né? Para início, que a gente vive numa sociedade estruturada em cima do capital, né, em cima do capitalismo, uma sociedade que explora, né, que explora a classe trabalhadora em cada vez mais individualista, né? E fica claro que existem duas classes, né? Uma classe que é a burguesia e uma classe que é a classe trabalhadora.
E vou falar nesse recorte da classe trabalhadora. Então, como eu falei, não dá para falar, né, da educação se não falar de trabalho também. Então, a gente tem aqui alguns dados, né, que mostra que o índice de desemprego no mundo alcança o patamar de 190 bilhões e 5 milhões, segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, de janeiro de 2020. Então, agora deve ter aumentado. No Brasil, o desemprego atinge a média de 13,8 milhões de desempregados para para o conjunto da classe trabalhadora, da população trabalhadora. Com relação, né, às pessoas trans, né, a população trans, só esse ano, até agora, em 2020, foram assassinados 129, né, segundo a ANTRA, Associação Nacional, né, de Travestis e Transsexuais. Em 2019, 82% das vítimas eram negras e apenas 8% dos casos tiveram suspeito identificado. Pessoas trans do gênero feminino representam 97,7% dos casos e 64% dos assassinatos aconteceram nas ruas. Né? Hoje também a faixa, né, das vítimas caiu. Né? Então, cai também a questão da sobrevivência, cai também a faixa de idade com que as vítimas estão saindo para as ruas, né? 15 anos. Eu estou falando tudo isso, né? Parece que está distante da educação, mas se eu não pensar nesse plano estrutural, é difícil falar de educação e muito mais dentro da universidade. Né? São raríssimas as pessoas trans, né, da classe trabalhadora que tiveram acesso ou que têm acesso, né, à universidade, principalmente à universidade pública, que deveria ser acesso direto, né? A escola pública teria que ter acesso direto à universidade pública. Mas, infelizmente, nós não temos um modelo de sociedade que garanta isso. Então, se a violência está nesse índice, né, tão grande, né, para a população trabalhadora, para os negros, para os povos indígenas, e para as mulheres e para as pessoas trans, é muito difícil que essa população, né, consiga, né, que vá até a universidade, né, porque essa violência ela acaba acontecendo em todos os espaços, né, acaba acontecendo nas ruas, acaba acontecendo nos bares, acaba acontecendo nos banheiros, acaba acontecendo nas escolas. Né? Nas escolas, discutir sobre transição, né, sobre transfobia, sobre como receber uma criança, né, uma criança trans quando, né, chega na escola, na educação fundamental, ainda é uma dificuldade muito grande. Né? Ainda é uma dificuldade por quê? Porque a escola é constituída por pessoas que vivem nesse modelo de sociedade, né? Uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais violenta, cada vez mais transfóbica, né, misógina e homofóbica. Então, eu, né, comecei falando, né, sem acabar assim, sem me apresentar, mas porque eu também faço parte, né? Eu sou o professor Lênin Viana, aposentado, trabalhei 33 anos, né, na educação pública e agora, né, fiz pedagogia pela Universidade de São Paulo e agora, né, aos 55 anos, é que estou vendo a possibilidade de seguir um mestrado. Né? E eu deixo claro que isso só foi possível, né, após, né, eu só consegui estar, né, trabalhando, estar aposentado hoje, né, porque a minha transição aconteceu depois. Né, minha transição aconteceu aos 49 para 50 anos. Então, nesse momento, eu já tinha uma certa estrutura, né, de vida, né, já tinha um trabalho, né, já tinha uma formação, e isso me garantiu, né, pensar nessa possibilidade de seguir, né, de seguir estudando.
e é o que a gente percebe na maioria, como a Bruna mesmo acabou citando, né? Que muitas pessoas, já que ela conversou, a transição aconteceu quando já estavam, né, ou no final do ensino médio, ou já cursando a faculdade. Por quê? Porque antes disso, a pessoa acaba sendo acaba não conseguindo, né, devido a todas as opressões que ele sofre, né, seja de ordem familiar, seja de ordem social, seja na escola, seja no tratamento com os colegas, enfim. E isso acaba impossibilitando que essas pessoas sigam nos estudos, né? A maioria da população trans não terminou o ensino fundamental, né? Isso é fato, né? Se você vai ver a maioria da população trans que vive à margem, né? Que não tem condições também de sobrevivência, também não terminou, não conseguiu terminar os estudos. A escola acaba, de alguma forma, expulsando, né, esse indivíduo da escola. E não porque deseja fazer isso, mas porque não consegue lidar, né, com o diferente, não consegue lidar com outro padrão. Então, eu acho que é um ponto para a gente pensar, né? Como é que a gente está discutindo aqui invisibilidade trans, mas a pessoa trans ela ainda está invisível para a sociedade em si, né? E quando ela busca, né, essa visibilidade, quando ela busca ser respeitado, ela sofre inúmeras violências, como a gente sabe, eu nem preciso citar, né? Já acabei de falar do número de assassinatos só esse ano, né? Outro dado também que é interessante, que é terrível, né, mas é interessante pensar, é que 90% da população trans trabalha na prostituição, né? 6% trabalha informalmente e só 4% da população é que tem um trabalho remunerado. Então, eu acho que é um outro fator que é decisivo no acesso, né, dessas pessoas à educação, à universidade pública. Você começa a pensar que existem propostas alternativas, existem algumas, mas não alcançam essas pessoas, né? O EJA, por exemplo, né, é uma política que para possibilitar que as pessoas que trabalham durante o dia possam fazer o ensino médio ou o ensino fundamental. Mas se 90% da população trans trabalha na prostituição, como é que é para essas pessoas? A que horas eles vão estudar? Então, a política pública ela está aí, né, para dizer que ele garante essa possibilidade, mas ele nega o acesso. Né? O acesso é negado, porque entre sobreviver e estudar, qualquer pessoa, gente, vai fazer opção por sobrevivência, né? Eu também faria. Uma outra questão que eu acho que é importante, né, a gente para pensar, né, não sei nem se eu vou usar todo o tempo que eu tenho para usar, porque eu estou tentando ser o máximo assim de objetivo, né? Uma outra questão que a gente tem que pensar é como é que fica, né, para que de fato essas políticas públicas chegam para quem, né? Quem são de fato as pessoas trans, travestis que estão na universidade? Quem são de fato que têm os seus direitos, né, os seus direitos respeitados ou a sua garantia de sobrevivência garantida? Os trabalhadores não têm, e a população trans, enquanto trabalhadores, também não tem. Né? Então, acho que é fundamental a gente estar pensando, né, que esse modelo de sociedade não garante a vida das pessoas trans, não garante o trabalho das pessoas trans e não garante a educação para as pessoas trans. Né? A gente vê a minoria e não garante também para o conjunto da classe trabalhadora.
né? No conjunto da classe trabalhadora, a luta é pela sobrevivência. Para dizer para vocês que eu poderia até, né, tá falando que na escola o caminho é mais tranquilo, mas não é, né? Eu tive 30 anos lá dentro, não é tranquilo. Não é tranquilo ser trans, não é tranquilo também lidar com toda aquela padronização que existe na escola, né? Uma padronização, como eu já disse, que é uma padronização que transfóbica, misógina e gordofóbica, né? Porque a sociedade é isso, né? A sociedade que a gente tem é essa, e só um outro modelo de sociedade pode tá trazendo, né? Tá garantindo, né? Que a gente tenha de fato vida, né? Que a gente tenha de fato uma vida sem precisar fora das classes, né? Sem depender de classe, né? Que todos nós, né, trabalhadores, tenhamos acesso e recurso, trans, negros, povos indígenas, trabalhadores de forma geral, né? Ah, outra coisa que eu queria falar, né, é sobre o papel, né? O papel das pessoas, né, que estão aí para organizar, né, para organizar essa classe, para organizar os trabalhadores, né? São pessoas oportunistas, né, que aproveitam, né, principalmente desses momentos de eleição, para enganar a população trans, enganar os trabalhadores, enganar os negros, enganar os povos indígenas, principalmente a população que fica à margem. Eu posso também estar, sei lá, compartilhando, eu estou só compartilhando com vocês, né? Porque algumas coisas que eu acho que é importante, né, a gente garantir, e para isso vale assim um fato, né, uma experiência. Quando eu falo da questão da política pública que não alcança, né, porque a questão é muito maior. Foi uma vez eu estive numa conversa para falar com um grupo de pessoas trans, e aí eu comecei, tinha acabado de sair a questão do uso do nome social, né? E eu achei que era o máximo, né? Dizer para as pessoas que eles poderiam, que era uma conquista, uma vitória, né? Que era uma, nossa, eles poderem usar, fazer uso do nome social, né? E aí, no meio dessa conversa, uma pessoa levantou a mão e perguntou o que eu fazia. Eu falei que trabalhava na educação, que era professor. E aí a pessoa sobreviver. Então eu me sujeito a ser chamado por outro nome, porque eu preciso sobreviver. Se eu for para frente lá brigar pelo nome social, eu perco o trabalho, né? Então, aí eu falei, puta, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou discutindo com essas pessoas, né? O que eu estou falando para eles, né? Eu falando do uso do nome social e eles dizendo para mim que eles não têm nem comida, que eles não tinham trabalho, que eles precisavam de um outro modelo, de uma outra organização, né? Para talvez aí um dia chegar, sim, ter acesso à universidade, né? Que o conhecimento é importantíssimo que a gente estude, que a gente conheça, que a gente participe, né? E se organize, mas as coisas ainda estão muito da população, né, a quem eu me refiro, que são aos trabalhadores. Ela acaba atingindo, né, a burguesia e a pequena burguesia, a classe média alta, né, e esses conseguem um certo acesso. Dificilmente você vê uma pessoa trans que estudou na escola, que conseguiu terminar o ensino médio na escola pública e que tem acesso à universidade pública. São poucos. E muitos dos que têm não eram trans quando não eram trans, não só bancaram, né, essa transição, essa identidade já adultos. Muito difícil, né, essa discussão, sem perpassar pela relação de classe, sem perpassar
pela luta, né, por direitos, mas por direitos para a classe trabalhadora, né? Eu sempre brinco, né, já falei isso em algumas vezes, né? A gente fala tanto muitas pessoas, né, falam tanto dos direitos humanos, mas os direitos humanos para quem? Porque a burguesia não precisa de direitos humanos, né? A burguesia ela é respeitada, né? Ela tem o burguês, ele pode construir uma dentro da casa dele, se ele quiser, né? O burguês ele sai de carro blindado para não sofrer violência. Então, agora a classe trabalhadora ela está aí jogada e aí fazendo parte dessa classe está a população trans, né? Como conjunto da classe trabalhadora, porque vem, né, dizer para essa sociedade que não é o que a sociedade sempre disse que ele era, o que a medicina sempre disse que ele era, né? Então, é um caminho muito mais complicado e difícil. Então, eu penso que só a organização mesmo é que pode garantir, né, num outro modelo, a luta por um outro modelo de sociedade, é que pode garantir que, de fato, as pessoas trans tenham acesso, né, e os trabalhadores também tenham acesso à universidade pública, né, universidade pública. Não sei, acho que é isso. Não sei se tenho mais assim o que falar, né, com vocês, porque geralmente esse assunto é um assunto que me deixa bastante aflito, né, e tenso, porque é difícil para a gente falar, né, contra toda uma sociedade que é moldada num outro padrão, né? E a gente ter certeza que existe uma saída, que existe uma política, que existe um caminho, né? E que esse caminho perpassa por um outro modelo de sociedade, pela destruição desse sistema capitalista, né? Então fica, né, e pela importância da organização, né, e do trabalho, sim, com essa população, né, mas um trabalho que seja fincado, de fato, no chão, né, no chão da escola, um trabalho que seja fincado no chão das ruas, um trabalho que seja fincado no chão da saúde, né? A gente conta em São Paulo quantos são os postos que atendem, né, que estão com esse trabalho com pessoas trans e travestis, né? E em que lugar estão esses postos? Porque se tem um posto que atende perto da Universidade de São Paulo e muitas pessoas não vão até lá, por que o posto não foi até essas pessoas? Né? Porque, né, nós sofremos o tempo todo agressões, o tempo todo nós levamos, somos violentados, né? A partir do momento que entra num ônibus, a partir do momento que você entra, você não, se você não levanta, se o cara não olha em você, ele já chama você pelo outro nome por conta da sua voz. Se você vai falar em algum lugar, nossa, se você não se apresenta imediatamente, a pessoa já se refere a você com outro pronome. Então, está explicado. Se você vai no posto de saúde e aí você vai conversar com alguns médicos, eles te tratam, né, como lixo. Então, eu acho que a universidade ela faz parte de todo esse contexto, né? Eu sei que era para falar bastante da universidade, mas eu não consigo falar da universidade sem falar de todo esse contexto que envolve a população trans trabalhadora. Só o fato da gente ter alguns hospitais para atender essa população e que algumas pessoas consideram vitória, eu não considero vitória, né? Na verdade, a população trans trabalhadora ela tinha que ser tratada com respeito em qualquer hospital que ela fosse, né? Em qualquer hospital público que ela fosse. Então, não é favor, né? Quando qualquer governo faz esse tipo de política, que ele está fazendo. Não, não é nem um favor, né? Não é nem um favor quando ele coloca, quando ele coloca lá a questão do direito ao nome social. É o mínimo, né? Isso é o mínimo que pode acontecer numa sociedade igual a nossa.
E eu tenho, sim, não sei se eu verei, mas eu espero, sim, né, que um dia as pessoas trans possam, né, e que todos os trabalhadores também possam sair do ensino médio e ir para a universidade, né, para fazer o curso que realmente ele tiver vontade de fazer, gostar de fazer, tiver interesse em fazer, né. Quantas pessoas trans será que estão na economia e no direito? Eu não conheço nenhum, né? Então, e não estou assim minimizando os outros cursos, não. Mas é que são cursos que a gente sabe muito bem, né? Basta olhar a lista com os nomes de quem passa nesses cursos, né? Ah, então, eu estou assim, fazendo algumas provocações também, né? Para a gente estar pensando sobre isso, né? E nos colocar mesmo como trabalhadores, que é o que somos, né? Apesar das vezes, né, algumas pessoas não se consideram trabalhadores, né? Às vezes se colocam assim, mas não, nós somos trabalhadores, somos todos muito prejudicados. E, principalmente, né, se todos estão na classe trabalhadora, imagina a população trans, os negros, né? E as mulheres, né? E aí vai uma baita discussão, que aí você vai ter que entrar lá na origem da propriedade privada, né, para discutir, não cabe. Mas até cabe quando você pensa que 64% dos assassinatos de pessoas trans são mulheres, né? São mulheres trans. Então, vale até fazer esse recorte, né? A dificuldade também, né, da mulher ter acesso, né, a trabalho, ter acesso à educação, ter acesso, né, ainda ser considerada a grande posse, e do que remete, né, a uma pessoa trans, né? O que remete quando um cara vai lá e assassina uma mulher trans, né? O que remete para esse cara, né? O que remete quando o professor na escola também faz piada com uma mulher, né? Com uma mulher negra, com uma mulher trans, com uma mulher cis trabalhadora. Então, são todos esses fatos que eu acho que são que torna, né, invisível, né, a presença trans dentro da universidade. Porque 0,0,1%, gente, não é nada. 0,0,2% não é nada. Quando você pensa que isso está relacionado a todas as pessoas trans. Então, dá para a gente pensar quem é que está e quem é que não está. Isso que eu queria falar, espero ter contribuído, né? Espero. Vamos ver agora o debate. Obrigada, Lenin. Bom, agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Já tem uma pergunta aqui do Danilo, mas eu queria, na verdade, vou puxar o debate, depois fazer a pergunta para o pessoal ir aquecendo, quem está assistindo. Fiquei pensando, eu vou começar, eu acho que foi interessante, as falas da Blume e do Lenin foram interessantes porque acho que tocaram em dois pontos críticos, né? Então, pensando Lenin como professor de rede pública, né, que acompanhou aí, que acompanha, né, esse processo de invisibilidade, de ausência, da falta de permanência, né, das pessoas trans nas escolas, que produz um vácuo, né, produz um vácuo absurdo na possibilidade dessas pessoas estarem na universidade hoje. E para compartilhar com vocês que nós do Diverstas, a gente, no programa de pós-graduação, a gente já está no nosso segundo ano de ações afirmativas, né? E a gente tem ações afirmativas, cotas para pessoas trans, negras, indígenas, refugiados, apátridas, enfim. E, infelizmente, a gente tivemos apenas um candidato trans em cada ano que não conseguiu concluir todas as etapas. Então, na verdade, porque, na verdade, né, porque são cotas na pós-graduação, ou seja, os estudantes não chegaram na graduação. Então, há uma fatia muito, muito, muito pequena que conseguiu né, ter acesso à universidade pública e quem dirá uma pós-graduação.
E eu queria perguntar para a Brumi e para o Lênin, ouvir um pouco se o caminho seriam cotas na universidade, na graduação, para pessoas trans, assim como a gente tem cotas para pessoas negras? Se esse é um caminho, de que modo? Porque eu acho que são, enfim, pensando nessa perspectiva interseccional também, e em relação à permanência, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar a permanência desde a escola, né? Essa permanência, digamos, dessas pessoas trans já na escola, para garantir que elas estejam na universidade. Enfim, queria ouvir um pouco vocês em relação a isso. E, Brumi, acho bom, já conheço um pouco mais sua pesquisa, é super interessante, acho que você tem muitos dados, acho que vai ficar... Sou super curiosa para saber o resultado. E, enfim, pensando permanência que você falou, né, eu queria um pouco te ouvir, que você fala de uma invisibilidade dos homens trans, digamos, e de uma hipervisibilidade das mulheres trans, né, nos espaços universitários. E como isso se dá, né? Como isso se dá? Tem a ver com a passabilidade ou tem a ver com uma certa sexualização e erotização de corpos femininos também, né? Que isso é uma questão, acho, né? Para mulheres trans, travestis, que tem essa questão que também perpassa essa imagem vinculada à prostituição também. Se tem a ver com isso, né? E eu acho interessante, você falou dessas relações opressivas subliminares, né? Aquilo do não dito. Então, você tem uma controvérsia na universidade, tem um espaço de segurança, né, de acolhimento, de certo modo, e de um lado um desconforto, uma violência, muitas vezes que não é uma violência que está escancarada, mas uma violência que está subliminar, por parte de colegas, né, docentes e discentes, né, de alunos e funcionários, professores, enfim. Né, e porque essa violência subliminar é uma violência muito, muito agressiva, né, e não é fácil lidar com ela, né, eu tenho acompanhado estudantes trans na USP e sei que é muito difícil conseguir se manter dentro desse espaço universitário. E, Lênin, queria ouvir também se você pudesse contar um pouco de experiências, eu sei que sua fala sempre arrasadora, né? Revolucionária, claro, como o seu próprio nome já reivindica essa revolução pela destruição do sistema capitalista. Mas queria um pouco te ouvir de algumas experiências bem-sucedidas que você teve como professor, né? E não só em relação à sua transição, mas em relação a você como professor de escola pública, como é que você, digamos, tentou construir um espaço de acolhimento para corpos dissidentes, né, para sexualidade dissidente, para a identidade de gênero trans. Como é que você trabalhou isso ao longo da sua carreira? Né? Enfim. E aí tem uma pergunta aqui do Danilo, que ele pergunta assim: qual a importância de termos pessoas trans como professores dentro da universidade? E o pessoal tá meio tímido aqui no chat, mas a gente vai, não sei, a gente pode, de repente, Brumi quiser responder, depois Lene, e a gente vai aquecendo aí o debate. Legal, legal. Bom, vamos lá. Sobre essa questão das políticas afirmativas na pós, né? Assim, da minha experiência nesse momento, né, a gente teve essa implementação e tem sido um processo bem interessante, assim, acho que, mas seja um escopo limitado, tem sido interessante ver algumas pessoas que tiveram esse processo de, não, eu não vou seguir na universidade, né, e querem voltar por conta das políticas afirmativas ou mesmo migrar de área, né. Acho que isso é um dos efeitos que eu acho que é interessante, assim, sem contar que eu acho que também suscitou esse debate de maneira muito forte dentro do departamento, e aí isso começou a ser levantado em outros departamentos, e aí, por exemplo, em multimeios, não foi só as políticas para pessoas trans que foram implementadas, foi junto às políticas para indígenas e pessoas, se não me engano, para quilombolas, se não me engano, então foi junta essa aprovação, então acabou suscitando também esses outros debates, né? E dentro também do departamento estão sendo levantadas questões de, por exemplo, realocamento de bolsas, né? Como que as bolsas são enfim, alocadas por mérito, por necessidade, como entender essa necessidade. Então, acho que gera muitos efeitos, né? Apesar de ter que ter atuações realmente em várias frentes, né? Eu acho que o caso
da FABC, eu acompanhei com mais detalhes, né? E a FABC, na verdade, as políticas afirmativas foram implementadas originalmente num cursinho da UFABC, e depois foi implementada na graduação, né? E eu sei que tem essa ideia, pelo menos por parte do movimento social, de também fazer um EJA, também com políticas afirmativas para estudantes trans. Enfim, que tem essas iniciativas desse tipo, né? Que podem ser tanto via institucional, quanto também o que a gente tem tentado tatear nesse momento, né? De pensar, por exemplo, o acolhimento, né, de pessoas que estão prestando, ou mesmo, enfim, pensar em atuações do pessoal que está tentando ingressar na graduação ainda, ou completando o ensino médio. Acho que tem várias frentes. Sobre essa questão das transmasculinidades, transfeminidades, eu acho que é um debate que eu estou tentando trazer, eu queria muito, enfim, tem o Ian Habib, né, da UFBA, é uma pessoa que eu converso muito sobre, a gente está tentando até tatear algum tipo de encontro, de debate, né, para pensar nessas questões, né, que ele é uma pessoa que estuda, né, as transmasculinidades, e eu não tenho esse recorte específico, assim, eu tento pensar nisso de maneira conjunta, mas é interessante, né? Essa questão dos olhares, eu vejo que aparece só no relato de mulheres trans e travestis, e praticamente todas que eu conversei, eu acho que isso não é por acaso, assim. É mais um dado de campo do que algo trabalhado, né? Que eu tenho, mas eu acho que não é por acaso, né? Ao mesmo tempo, tem, por exemplo, né? Comentei porque eu tenho essa aproximação com as artes, né? Eu conheço muita gente das artes, né? E aí tem o CATS, né? Que é um coletivo de artistas transmasculinos que foi criado recentemente, e foi muito nessa reivindicação, né? Que nos editais, por exemplo, né? Que abriam para pessoas trans, não tinham figuras transmasculinas ali. Então, enfim, eu acho que é um jogo muito difícil. Ainda estou tentando entender sobre, mas eu sempre tento pontuar para a gente não cair em algumas hierarquias, assim, entender as contradições e as alianças desses processos, né? A questão da passabilidade também é um ponto muito sensível, e também a gente também tem vários recortes aí, né? Por exemplo, algo que também eu fui percebendo ao longo da pesquisa, a questão da passabilidade como segurança, né? Também isso é muito complicado, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no relato de um homem trans negro, passar, né, enquanto um homem cis negro não implica insegurança, né? Então, acho que, enfim, existem várias camadas dessa discussão. Sobre essas relações subliminares, é isso, né? Eu vejo que aparece muito, porque tem essas violências mais escancaradas, né? Esses casos mais dramáticos, assim, que acontecem, mas muitas vezes é essa coisa do cansaço, assim, que eu percebo muitas vezes, né? Nossa, né? Não quero continuar tá ali nesse espaço, né? Eu vejo que isso aparece muito, né? E como a Simona comentou, são os docentes, às vezes são funcionários, às vezes enfim, questões que estão ali no entorno da universidade, não é nenhuma questão específica dali de dentro, são familiares, enfim. E das pessoas trans na docência, tem um caso muito curioso. Eu tive a oportunidade de conversar com as poucas docentes trans que a gente tem no país, eu conversei com duas, e uma delas comentou um caso que eu achei muito curioso, né? Que ela falou que tinha uma estudante trans que era uma pessoa que, assim, ia muito bem nas aulas, mas ela nunca completava os cursos, assim. Chegava no final dos cursos, ela saía do curso, não entregava, às vezes, o trabalho final, e ela estava para ser jubilada, né? E ela falou que depois que ela entrou na docência, parece que deu um clique, assim, né? Dela continuar ali naquele espaço, enfim, hoje em dia ela é super produtiva, enfim, no campo ali específico que ela se insere. E eu acho que também tem uma questão de que a presença em si já diz muito, né? Tem uma estudante que é uma estudante da medicina, que eu conversei, que ela fala muito da questão da convivência, né? A gente teve uma conversa muito interessante, que ela falou, mas eu fico nesse conflito, né? De que não sei, eu quero ajudar a gente enquanto pessoas trans, eu quero, sei lá, ir para endócrina, eu quero ir para psiquiatria, mas ao mesmo tempo, não sei, porque eu não posso ser cardiologista ou algo do tipo, né? E aí tem uma professora, né? Ela sempre comenta que foi um momento muito marcante na trajetória dela, que também falou, você sendo médica, independente do que você for fazer, assim, tipo, cuida da sua saúde, porque essa estudante falava muito que ela queria sempre debater, sempre comentar e levantar, meio como se essa responsabilidade fosse só dela, né? E aí, justamente foi essa conversa com essa professora que foi, não, se foca em se formar, eu acho que também tem esse trabalho. E eu acho que também tem uma questão para finalizar, também desse apagamento dessas intelectualidades, né?
tanto acadêmicas, né, existem, né, produções, tem pessoas trans produzindo dentro da universidade, com produções muito potentes, muito interessantes, você tem algumas aqui, mas também de entender a intelectualidade no sentido amplo, né, também eu acho que também é esgarçar, assim, as referências bibliográficas de senso, assim, e trazer para dentro, no caso eu trago muito pelas artes, né, então você está também Pajubá da Linda Quebrada, você está também o Manifesto Transpofágico da Renata Carvalho, acho que também tem esse trabalho, né, interessante que nessas universidades também tem esse movimento, né, na Universidade Federal do Sul da Bahia teve esse movimento de, por exemplo, poder ter em bancas pessoas, enfim, que não têm necessariamente essa formação acadêmica, pessoas trans e não só, né? Então, enfim, acho que os meus comentários sobre as perguntas são esses. Aí eu passo a palavra para o Lênin. Bom, bom, com relação, eu vou para falar das cotas e depois, em seguida, já falo da questão conto um pouco da minha trajetória, né? Eu acho que as cotas, né, só as cotas, elas não dão conta. Elas não dão conta, porque se, e aí concordo com a Silvana, né? Se esses meninos, né, não conseguem chegar até a universidade, então as cotas acabam também não sendo, né, não vai dar conta dessa situação, né? Eu acho que a situação perpassa mesmo a questão material, mesmo de ordem material, de condições de vida e, e aí de acesso, né? Com relação à minha trajetória, né, comecei a trabalhar em 87 e, e eu sempre pensei, né, naquele momento, eu tinha uma outra visão, né, de entender, né, que só a educação, né, hoje eu já não penso, né, hoje penso mais que é a luta, mas que a educação podia ser um caminho que desse um novo rumo, né? E aí eu comecei sempre querendo garantir isso a todas as crianças com quem eu, né, atuava e trabalhava, então sempre discutindo, sempre conversando, né? Então desde de 87, já com muitas rodas de conversa e com a leitura, né? A leitura era a base da minha formação, eu acho que e eu percebia muito na escola a dificuldade de se ensinar esse conteúdo, né? Então, às vezes a gente falava, olha, vamos ler. Ah, não, se eu for ler isso para os alunos, eu não vou dar conta do meu conteúdo. E a leitura, então, não era vista como um conteúdo a ser ensinado, né? E eu sempre, né, eu gostei muito de ler, mas não aprendi a ler na escola, né? Aprendi a gostar de ler ouvindo minha mãe lendo histórias. E eu achava, poxa, né, o papel da escola é fundamental, é o ensino do comportamento leitor e da leitura em si. E eu, né, falei, quero que as crianças gostem de ler e aprendam ali na escola e gostam, né? E não leia só para prova, tal. E aí eu sempre fiz esse trabalho, então, em cima da leitura, né, que foi a base do meu trabalho durante esses 30 e poucos anos, e assim, com muita roda de conversa. Talvez um pouco respondendo a pergunta do Danilo, se é bom ter professor trans dentro das universidades, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? A minha transição, ela começou, eu estava com 49 anos, e fazia 14 anos que eu trabalhava em duas escolas. Eu trabalhava numa MF Céu Butantã, e no SEI Céu Butantã. Na MF Butantã eu trabalhava com os alunos do ensino fundamental, e no SEI Céu Butantã com crianças de 6 meses a 3 anos, a 4 anos de idade, né? Que depois virou 3 anos por conta de uma lei infeliz do governo que acabou tirando as crianças mais cedo do SEI, colocando mais cedo na MF, depois colocando mais cedo no ensino fundamental, para garantir interesses também do capital e não pensando na educação da criança. Mas, enfim, eu fazia esse trabalho. E o fato da minha transição acontecer nas escolas, né, naquele momento, eu acho que garantiu um avanço muito grande dentro da escola. Então, por quê? Porque por 14 anos eu fui lido como mulher, né, na escola. E aí, de repente, o professor, eu chego e falo, olha, né, eu me reconheço numa outra identidade, meu nome é Lenin. E aí o que foi muito legal é que tinha uma gestão da escola muito bacana,
bacana. E a gestão, estava acontecendo a primeira reunião de pais do ano, ela falou, não, então vá, se apresente, que eu estou aqui. E aí eu fui em todas as salas do ensino fundamental, me apresentei para todos os pais, né, que estavam na escola naquele momento, e foi uma forma muito tranquila. Em nenhum momento os pais ficaram preocupados se eu antes tinha sido lido como mulher, não, porque para eles, de fato, o que eu percebia é que valia o trabalho que estava sendo realizado pela escola e que eu também realizava, então eu não tive assim nenhuma questão com os pais. Já com os colegas da escola, alguns, né, muito poucos no caso, né, mas alguns ficaram assim com, né, com atitude de transfobia, ou desconhecer, não conhecia, ou às vezes me tratava pelo nome feminino, né? Aí eu parei de responder, então acabaram. Mas eu acho que esse processo foi muito interessante na escola, porque isso demandou que a gente teve que ter muitas conversas com os alunos. Então, semanalmente, a gente fazia rodas de conversa com todos os anos, né, com primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e as crianças perguntavam, e assim, algumas rodas de conversa não era para a gente conversava sobre identidade de gênero, eles faziam perguntas, eles falavam que eles já conheciam, que tinha, porque tenho a namorada da minha amiga também é uma mulher trans, ou aquele lá é um homem trans. Então, essas conversas garantiam um avanço muito grande da escola na questão do entendimento e do respeito, né? Do respeito às pessoas trans, às pessoas, né, que se apresentam com outro padrão. E aí, com relação também aos negros, também com relação à gordofobia, que também era um problema grande enfrentado na escola. Então, eu acho que quando ter passado pela minha transição na escola, foi muito bacana, porque foi bacana para mim, né? Eu saí muito fortalecido, né, de lá, porque o grupo avançou muito nessa discussão. As crianças avançaram muito, tanto é que uma vez eu fui ler para um primeiro ano, né? Eu já relatei, a Silvana até sabe disso. Uma vez eu fui ler para um primeiro ano e a professora tinha um aluno novo. E a professora, quando eu entrei, falou: ó, o professor Lenin vai ler para vocês. E naquele momento eu não tinha feito a mastectomia, né? Então eu estava com as mamas grandes e tal. E aí o menino era um aluno novo de primeiro ano, né? Tinha 7 anos. Ele, quando eu comecei a ler, eu também estava iniciando o meu processo de hormonoterapia, né? A voz ainda estava aquela voz bem fina, né? Agora está meio de gralha, mas estava mais fina. E aí o menino pegou e cutucou o outro, falou assim, mas professor, com peito, e também eu não tinha barba, gente, agora sim, agora eu estou felicíssimo, porque eu estou ficando cada dia mais barbudo, mas eu não tinha barba. E aí ele falou assim, nossa, é, um professor com essa voz fina, de peito, o menininho falou pro outro, né? E criança de primeiro ano não fala baixo. Aí o outro pegou e respondeu para ele: Nossa, você ainda não aprendeu isso? Ah, nós já aprendemos. Tem homens com vagina e com peito, e tem mulheres com pênis. Então, assim, isso ficou uma coisa tão natural dentro da escola que eles não tinham problema nenhum em me perguntar e contar, né? A partir disso, depois teve uma outra criança que estava no segundo ano, com 9, 10 anos, e ela disse: olha, me procurou individualmente, falou: eu gostaria de frequentar o banheiro dos meninos, né? Então, aí a única questão, né? Porque vocês sabem que as condições de trabalho na escola pública é muito difícil, tem muito poucos funcionários, né? E aí, às vezes, um funcionário tem que tomar conta de todo o intervalo, um fica na porta do banheiro, então não dá para ir muita criança. Então, o que que aconteceu? Aí eu conversei com ela, ela falou: eu quero usar o banheiro mas dos meninos, né? E aí a gente ficou, né? Eu levei para o grupo, a gente discutiu, e aí combinamos com ela o seguinte, que ela, a hora que ela quisesse ir ao banheiro,
para ela evitar usar o banheiro na hora do intervalo, mas que quando ela quisesse ir ao banheiro, ela podia procurar qualquer adulto, inclusive eu ou qualquer outra pessoa que acompanharia essa criança até o banheiro, né? E aí deu assim certo, ela começou a usar esse banheiro e a questão foi se resolvendo dessa forma. Então eu acho que foi um grande avanço. No SEI também, o SEI então foi muito mais tranquilo, porque as crianças, quando são menores, eles não têm essa questão do preconceito, né? O preconceito está na cabeça do adulto. Eu cheguei lá careca, o menininho olhou e falou assim: Nossa, careca! Eu falei: É. Aí ele falou: Nossa, igual eu. E começou a dar risada. E aí, seu nome. Quando eu falei Lene, eu falei: Ah, tá bom. Então, foi tranquilo. Teve por parte também de algumas colegas, situação, algumas pessoas, né, alguma situação de transfobia, mas a gente conseguiu também discutir. Depois disso, né, a gente teve uma outra, avançou muito a discussão. Outras pessoas trans foram para o SEI, né? Teve uma outra pessoa que foi para o SEI, e foi muito legal, porque ela já foi tratado de uma outra forma, né? Já foi recebido também pelo grupo de uma outra forma. Então, eu acho muito importante. A mesma coisa aconteceu nessa última escola que eu trabalhei, na qual eu me aposentei. Quando eu cheguei, a direção mesmo, ela ficou assim, né? Não sabia direito como lidar. Ela nunca, tinha um professor trans na escola, mas também que tinha acabado de chegar. E ela não sabia muito como lidar. Ela achava, sabe, ainda achava que pessoa trans era igual peixinho dentro do aquário, eu imagino. Mas aí a gente foi conversando e aí ela permitiu que a gente fizesse uma discussão de gênero com o grupo não, no horário de Geice. Nós fizemos e foi muito legal. E depois que terminou a reunião, ela me chamou lá da Geice e falou: Olha, eu queria fazer uma pergunta para você, queria fazer algumas perguntas. Aí ela ficou umas 2 horas, perguntou o que era cis, o que era trans, o que era bi, o que era. Ela fez assim, mas foi muito legal, porque aí essas conversas foram acontecendo durante o ano e ela foi assim, nossa, parecia uma outra pessoa quando a gente conversava, né? Inclusive, quando ela via alguma situação de homofobia, ou transfobia, ou misoginia, ela chegava muito brava na escola, e quando era transfobia, ela falava: Ah, Helene, você tinha que estar lá naquele lugar, que se você estivesse lá, você tinha feito uma discussão. E eu falava: Não, mas você, se não tem uma pessoa trans, você tem que fazer essa discussão. Então, avançou muito. E com os alunos, então, foi essencial, porque como eu já fazia essa questão da leitura, e lá já era alunos do sexto ao nono ano. Então, a gente começou a discutir, né, eu levar texto, jornal, revista, a gente começou a discutir sobre discussão de gênero, porque aí saiu aquela lei que proibia, né, que ninguém podia discutir, mas também a gente sabe que não, porque a gente tem na LDB, né, que a questão de tratar, de discutir diversidade, então a gente é garantido pela LDB, e a gente começou a discutir sobre violência. E aí esse grupo de crianças do sexto ano falaram que queria discutir sobre violência contra a mulher e contra a criança. E aí eles foram discutindo, a discussão cresceu, vários textos, né? Na medida do possível, a gente levava essa questão da identidade também, né? De, né, quem são as mulheres, quem são os homens, quem são as crianças, né, fazendo essa discussão. No final do ano, eles produziram um jornal, assim, que ficou maravilhoso, fizeram vários depoimentos. Algumas crianças que sofriam abuso denunciaram, né? Inclusive fizeram acompanhamento depois, a escola tomou todas as medidas. Então foi um trabalho, eu fui muito bem recebida pelo grupo da escola, né? Eu trabalhava de manhã, o grupo me recebeu e depois, no outro ano também, a gente fez um outro trabalho em cima da população indígena, com dados sobre a violência, sobre. E no final do ano também eles fizeram um teatro maravilhoso, com um documentário, né, sobre essa população. Então, eu acho que né, a base da leitura, a leitura, ela traz, né, uma descoberta e uma abertura, né? É como se você fosse cego e de repente você começasse a enxergar o mundo e a possibilidade e ver outras possibilidades, né? E até por isso que eu penso, né, em seguir o mestrado, estudando exatamente a contribuição da leitura na formação das identidades.
Por quê? Porque quanto mais você lê, claro, tem todas as condições de vida, como eu já coloquei, mas o acesso, né, a ler e a discutir, e a se organizar, e a voltar a discutir, e a voltar a construir conhecimento, ele faz com que você se fortaleça mais na sua identidade. Eu digo assim com muita clareza, que talvez se eu tivesse tido esse acesso aos 18 anos, eu não precisaria esperar 49 anos, né? Não de sofrimento, mas de não reconhecimento, né, de quem eu era de fato, né? Então a leitura ela promove isso. Então eu acho que é fundamental, sim, que cada vez mais tenha pessoas trans, né, na educação, tanto na educação básica, como na educação no ensino fundamental, como na universidade. Eu acho que é fundamental. Quando é outro olhar, né? Uma coisa é você falar sobre, outra coisa é você viver e você estar inserido naquele meio. E também você começa a fortalecer, né? Eu acho que fortalece os alunos, né, fortalece. Nós recebemos crianças, né, tanto que a escola aqui, a gente recebeu criança, e o papel da direção, né, da gestão nesse momento, nossa, foi extremamente respeitoso, né, no sentido de, de falar mesmo, falar, não, eu falo que tem que garantir, eu tenho que garantir que essa pessoa seja respeitada, que faça uso dos banheiros, né? Então, esse avanço, eu tenho, assim, quase certeza, né, que o fato de ter pessoas trans na escola garantiu, né, esse crescimento, né, nas 3 escolas por qual eu passei. Pronto. Obrigada, Bru Milene. Agora eu vou aqui, tem duas perguntas aqui. Ah, a Bru me quer complementar, quer complementar antes das perguntas? Pode fazer, pode complementar, se quiser. Não, é que eu estava ouvindo o Leni trazer esses relatos da escola, eu lembrei também de algumas histórias interessantes da pesquisa, né? Eu lembro, como eu falei, tem uma questão geracional que eu acho que é muito interessante, assim. Eu conversei com um rapaz, assim, ele está no final da graduação, e aí, de novo, foi esse ambiente da escola, né? Ele foi a primeira referência LGBT ali naquele contexto, né? E aí ele fala, não, mas o meu irmão, que ele é mais novo, ele está na mesma escola, uma escola pública de Campinas, e assim, já tá, a discussão, assim, já avançou muito, e assim, questão de 2, 3 anos, né? A gente também, no dia 15 de maio, né, quando teve enfim, as manifestações do Brasil inteiro, teve um projeto da Unicamp de trazer, de discentes, né, de trazer as pesquisas para a rua e falar com as pessoas, assim, e aí foi interessante porque tava num horário que estava tendo pessoal saindo das escolas da região, que ficam ali no centro de Campinas, né, e assim, afiadíssimo, assim, nas discussões, né, e quando a gente vai para a bibliografia também, a gente tem que, estudantes, tem esse movimento inverso, né, de estudantes trazendo esses debates e querendo, não, a gente quer falar sobre feminismo, a gente quer falar sobre LGBTfobia. Teve também um caso curioso, assim, que estava apresentando num congresso de iniciação científica, e aí tem um pessoal também do ensino médio, né, de um projeto da Unicamp de iniciação científica no ensino médio, nas escolas públicas de Campinas. Aí teve um grupo de meninas que se aproximou, assim, falou, nossa, a gente se interessou pelo tema, né, conta mais, eu contei mais sobre a pesquisa, e falaram, sim, é porque a gente tinha um coletivo feminista, a gente tem um coletivo feminista dentro da universidade, e aí uma das pessoas se assumiu um homem trans, né, se a gente ficar como homem trans, ela falou, a gente está aqui para conhecer mais, para saber mais sobre, né, então eu achei muito, muito fofo, assim. E tem esse elemento pedagógico, né, didático, que eu acho que também é muito interessante, tem um outro relato, assim, teve duas, no caso já na universidade, né, tiveram duas pessoas trans que montaram um coletivo LGBT nas exatas aqui na Unicamp, né? Na física e na matemática. E aí eu achei muito legal, porque eles fizeram, um coletivo LGBT como um todo, e aí fizeram essa pesquisa online através desse formulário, e que não era só para pessoas LGBT. Tinha perguntas tipo, qual a diferença de cis e trans? Qual que enfim, o que é identidade de gênero, qual a diferença de sexualidade? E aí, a partir dos resultados, produziram esse material, assim, que circulou para a calorada do ano seguinte, assim. Então, enfim, isso me lembrou desses exemplos, assim, que eu acho que são legais de trazer também. Bem, então agora eu vou ler aqui, tem duas perguntas aqui. Uma é da Amanda Amparo. Primeira pergunta é:
Quais dicas vocês dão para pensar a descentralidade do pensamento acadêmico em função do gênero? De que maneira, como pesquisadores, podemos contribuir com este debate dentro das nossas pesquisas? Essa é a primeira pergunta. A outra é do Paulo Fará. A intenção do ciclo é também fazer sugestões para a universidade a fim de promover mais transformação. Mais alguma recomendação nesse sentido, a fim de aprimorar a universidade e a sociedade? Essas duas perguntas, gente. Joguei para vocês. Eu não sei se eu entendi a primeira pergunta da descentralidade do pensamento acadêmico. Essa pessoa pode explicar melhor, mas das sugestões da universidade, nossa, eu acho que tem tantas ações, né? Eu acho que ao longo da fala eu tentei trazer alguns desses exemplos, assim, tanto em termos de convivência, né? Quanto em termos de produção de conhecimento, que eu acho que também é um outro eixo importante, como eu falei, né, ampliar a ideia de intelectualidade, trazer referências de lugares diferentes, e também pensar a universidade nesse contexto mais amplo, assim, né, não pode ser pensado sem, enfim, sem a escola, sem serviço de saúde, sem alimentação, sem moradia, né. Tudo isso tá interconectado, acho que as ações vão muito nesse sentido, de, enfim, atuar nessas várias frentes, né, fundamentalmente, essencialmente, né. Qual é a primeira, Silvana, por favor? A primeira pergunta é assim: quais dicas vocês dão para pensar a descentralidade do pensamento acadêmico em função do gênero? Acho que aqui ela está falando no sentido de pensar o pensamento acadêmico para além da forma heterocis sexista, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso que a Amanda está querendo dizer. E a pergunta aqui: de que maneira, como pesquisadores, podemos contribuir com este debate dentro das nossas pesquisas? Essa é a primeira pergunta. Bom, não sei se é por aí, né? Eu penso que trazendo, né, essas pessoas para a discussão, né? Eu acho que a descentralização ela acontece quando você vai dar oportunidade para as pessoas participarem, para discutirem, para colocar as suas questões numa linguagem que chegue, né, até essas pessoas e considerando também, né, esse conhecimento, né, esse conhecimento que todas as pessoas têm, né, todas as pessoas sabem muita coisa, né, a gente aprende, né, quando discute né, você ensina e você aprende, você troca. Então eu penso que uma das formas de tirar essa questão nesse formato tão acadêmico e é discutir um pouco com as bases materiais mesmo, né? Como é que é a vida e como é que relaciona a vida com esse conhecimento, né? Eu acho que eu não sei se é isso, né? E aí eu acho que tem que, talvez, deixar também que aconteça isso só nos espaços da academia, né? Que essa promoção também de discussão aconteça nos espaços onde essas pessoas estão, com, sei lá, com bate-papo, com rodas, com discussão, não sei, né? Eu penso, assim, é uma sugestão, porque eu também não sou da academia, então eu estou, né, sugerindo, né? Eu estudei assim há muitos anos. A outra qual é? Essa era. A outra pergunta é a intenção do ciclo, desse ciclo de debates, né, que a gente está fazendo, é também fazer sugestões para a universidade a fim de promover mais transformação. Acho que você já falou. Mais alguma recomendação nesse sentido, a fim de aprimorar a universidade e a sociedade? Que recomendações que você teria para Bom, fazer? bom, a recomendação é que os estudantes tenham acesso direto para a universidade, né? Para fazer os seus cursos. Essa é a recomendação, é o que eu
né? É o que eu vivo, né? A minha luta diária é essa, né? Para que num outro modelo, mas não nesse modelo, né? Nesse modelo é impossível, mas um outro modelo, que os estudantes tenham acesso direto à universidade. Porque se os estudantes tivessem acesso direto, não ia precisar fazer nenhuma dessas políticas afirmativas para colocar pessoas trans, pessoas negras, né? Povos indígenas, né? Mas a gente vive numa sociedade que não tem, né? Não tem. Então, eu acho que é a partir desses outros pontos que eu coloquei, de, sabe, ouvir mais essas pessoas, respeitar e entender. Olha, assim, né? Não achar que a academia está acima do conhecimento. É isso. Eu acho que é se entender como aprendiz, né? E que eu vou aprender com o outro, né? Então, acho que isso é fundamental, porque tem uns papos assim que são muito difíceis de lidar. Acho que é isso. Não sei se era isso, viu? Acho que era isso, sim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A gente está com tempo. Eu acho que eu posso dar sequência Claro, nessa. claro. Agora eu entendi a primeira pergunta, e é um tema que eu gosto bastante, assim, então eu vou aproveitar o gancho do Lênin. É... Não, então, acho que justamente, né, eu trouxe no começo da fala essa questão dessa contraprodução, né, que é essa resposta a essa ausência desses dados quantitativos, ou mesmo desse diálogo, né, então existe essa demanda do movimento social das redes ativistas, né, a Viviane Vergueiro tem uma parte da dissertação de mestrado dela que ela analisa alguns trabalhos clássicos, né, sobre pessoas trans, e aí tem um autor que ele relata o choque, né, de uma das travestis que ele tinha na pesquisa, que ela tinha uma biblioteca na casa dela e que tinha livros dele. Eu acho que esse jogo de observador, observado, sujeito, objeto, é se entender como aprendiz, assim, isso é muito mais, é uma troca muito mais intensa do que, enfim, algumas pessoas fazem entender. Então, é isso, as pessoas estão produzindo, estão lendo, estão pensando, e eu acho que é um movimento que eu tento fazer na minha pesquisa, de que, enfim, a gente tem que entender as questões num contexto histórico, né, enfim, situar isso no tempo, espaço, mas também realmente levar a sério essas demandas mesmo, né, então, acho que tem esse trabalho de trazer referências, de pensar junto, e realmente de se abrir a outros modos de produção de conhecimento, né, eu acho que experimentar é sempre bom, né, e para isso não tem fórmula mágica, né, eu lembro da Tatiana Nascimento falando, né, que não tem fórmula mágica para o antirracismo, né? Acho que isso vale também para, enfim, para vários sistemas de opressão, né, não, acho que sempre se abrir a essas outras formas de produção, enfim, propor diálogos, eu encontrei esse espaço nas artes, mas tem, enfim, N caminhos possíveis, eu acho que é sempre muito, muito potente, muito potente. Quer falar mais alguma coisa, gente? Aqui não tem, eu não chegou ainda aqui para mim mais nenhum comentário. Eu tô aqui, entrei aqui também no chat ao vivo, tem, enfim, vocês já responderam. Vocês querem complementar alguma coisa? Então, eu fiquei pensando agora, né, porque aí essa questão de descentralizar, né? A própria palavra, né, descentralizar, né? Descentralizar é sair do centro. Então, acho que quando é a academia sair do centro do saber, né? Do centro da sabedoria. E ela se coloca, e o centro passa a ser os participantes dessa academia, né? Quando você vai numa discussão, seja onde for, você sabe que o conhecimento que ali é produzido, ele é tão ou mais importante do que o que você produz, né? Dentro da academia, dentro da ciência. Por quê? Né? Eu sou uma contradição da ciência, né? Nós, pessoas trans, somos contradições da ciência.
Então, eu acho que tentar colocar a ciência é importante, mas o que faz essa ciência acontecer é o outro, né? É o conhecimento do outro, e é o conhecimento daquele que está lá no chão, daquele que está lá, que está longe da academia. E, e aí, quando eu me coloco, né, nesse lugar de aprendiz e não de centro, eu acho que é uma forma que eu consigo trazer mais essas pessoas, né, para perto, né? Porque quando você fala, nossa, academia, nossa, né, nossa, será que eu consigo, vou dar conta? Parece que a academia está tão longe, tão distante, e de fato está, que, que se torna inalcançável, né? Então, além de todas as opressões, ainda tem esse impasse. Mas eu acho que descentralizar é isso, né? Saber que o centro é o conhecimento, não é a academia, né? E esse conhecimento é produzido por outros, né? Por outros. Acho que é isso. Quer falar, Brumi? Não, eu vou dar sequência também. Teve uns eventos que eu participei, teve uma fala muito marcante, assim, né? Que a gente estava discutindo, enfim, questões específicas da universidade, né? E aí também teve uma fala de uma travesti que não estava inserida, né, nesse contexto acadêmico. Ela falou, tá, a gente tem que defender de que, tá bom, pessoas trans têm que entrar na universidade, mas a gente tem que defender também de que, se elas não entrarem na universidade, esse conhecimento é tão válido, tão potente quanto, né? Eu acho que é justamente esse jogo, né, de realmente pensar em possibilidades e, enfim, futuros mundos possíveis, assim, eu gosto muito dessas ideias. E também de que, independente de qualquer área que a gente esteja, a gente vai carregar essa história com a gente vai carregar, enfim, todo conhecimento é situado, né? Então, eu sempre gosto do exemplo, por exemplo, da Joan Hofgarden, que é uma bióloga importantíssima hoje, uma das mais biólogas que tem no mundo, e ela é, né, uma mulher trans que está na biologia, pesquisando, enfim, é, darwinismo e evolução, etc. Isso, e ali ela está carregando também essa história dela, né? Ali na produção dela, independente da área de conhecimento, né? E também acho que é interessante pensar que pessoas trans estão nas mais diferentes áreas do saber, né? Mas tem áreas mais abertas do que outras, né? Tem, pelo menos nas universidades que eu acompanho, né? Tem gente na música, tem gente na medicina, tem gente na educação física, tem gente enfim, nas ciências sociais e os mais diferentes campos, e sempre essa história vai estar ali presente de alguma forma, né? Esse corpo vai estar ali presente, né? Sim, gente, tem aqui mais uma pergunta. Tô vendo aqui, eu entrei no chat aqui para ver. Vou ler aqui para vocês. A gente já tá, acho que dá para responder mais essa. É do Arthur Oriel. A disruptura às normas sociais tradicionalmente instituídas colocam as travestis e os transexuais às margens sociais. Como a universidade pode manter as reexistências? Como manter as reexistências? Tá, também eu vou precisar. Não sei se o Lenin pode começar essa que eu tô pensando aqui. Bom, eu penso que a universidade ela não dá conta sozinha desse papel. A gente está falando, e eu estou falando desde o começo isso, né? Eu acho que a reexistência, né? Ou a existência, né? Ela depende de inúmeros fatores aí, de condições materiais, né? Objetivas de vida. E, mas a faculdade ela pode contribuir, sim, né? Contribuir quando ela garante, né? Que essas pessoas consigam chegar até ela. Então, eu acho que é uma forma de garantir que as pessoas trans possam, né, é, reexistir, né, sua reexistência. Isso, assim, né, com toda. Mas por trás tem toda essa construção de classe, de recorte de classe, que não adianta dizer que a faculdade garante, porque se garante para quem, né? Vai garantir para quem?
para quem que, sendo trans ou não sendo trans, estaria aí. Então, a gente tem que pensar, assim, eu sempre faço esse recorte, né? Quem é da classe trabalhadora, por exemplo, que está na economia, que está na medicina, que está no direito, que está... Né? Eu acho que é importante pensar isso. Então, perpassa por muito mais do que a faculdade, perpassa por toda uma estrutura de sociedade que vai, né, como eu falei, da destruição do capital, de um outro modelo de educação, de um outro modelo de escola básica, de um outro modelo de organização, porque senão a gente vai ficar assim, nesse discurso, né, dizendo que está se dando conta, né, e não se está se dando conta. A gente fala que, um exemplo, né, e aí eu vou usar um exemplo que não é de dentro da transfobia, mas a Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha, ela existe, né, foi considerada uma vitória. Todos os dias são assassinadas mulheres, todos os dias mulheres pobres, trabalhadoras estão sendo assassinadas. Se você parar para ler, é 5, 10, 15, todos os dias mulheres são violentadas, né? Então, por isso que eu digo que perpassa muito mais do que uma lei, né? É um outro modelo, né? Todos os dias, se você olha, pessoas trans estão sendo sofrendo inúmeras opressões e violências, né, e mortas, né, e não são mortes, não é morte assim, eu vou dar um tiro, né? É morte, eu vou te destruir, não vai sobrar nada, né? Não vai, não é para. Então, não só repensar de onde vem tudo isso, né? Que eu acho que vem lá da origem da propriedade privada, tal, mas tem que ter um outro modelo de sociedade. Dentro desse modelo, por mais, né, que, lógico, a gente luta e continua lutando, as conquistas acabam sendo garantidas para uma parte mínima, né, da categoria. Só posso concordar 100%, né? Acho que realmente entra naquilo que a gente conversou sobre esse processo de descentralização e que, né, uma andorinha só não faz verão. E eu acho que é isso, é um projeto de muitas frentes. E realmente, né, essa questão dos direitos, né, também dar conta das complexidades desses processos, né? Então, né, enfim, todo o processo de política afirmativa não acompanhou uma mudança nas desigualdades de classe e gênero, por exemplo, né? A gente tem uma série de direitos para pessoas trans constituídos nos últimos anos e os índices de violência aumentam, né, cada vez mais, cada ano, né, mesmo em período pandêmico, né? Então, acho que, enfim, entender isso, né, e tentar atuar na medida do possível, enfim, nos lugares que a gente tenta ali estar presente. E no caso da universidade, eu acho que é abrir esse espaço, abrir essas possibilidades o máximo possível, mas que isso não seja o único fim, né, possível. Né? Acho que é isso. Bom, acho que a gente poderia, não sei, encerrar, talvez, já encerrando para o fim. E queria, encerrando para o fim, queria muito agradecer a participação da Brumi e do Lenin, foram falas incríveis. Espero que a gente possa continuar essas conversas, né? Que acho que é só um começo, é a ponta do iceberg que está se abrindo aí, né? E acho que a gente precisa conversar muito mais e que a revolução seja transfeminista ou não será revolução. E agradecer a presença de todas, todos e todos que estão aí assistindo a gente e acompanha aí a programação do ciclo Universidade em Transformação, ainda que tem uma programação aí nessa semana. E gratidão por esse debate. Obrigada, gente. Muito legal.